Basta pesquisar o canal Áudio Novel Imperial no YouTube e clique em se inscrever, ative o sininho para receber as notificações. Capítulo 161 Estudantes de Intercâmbio 1. Desligando a válvula do chuveiro, colocando algumas roupas e secando meu cabelo molhado com uma toalha, voltei para o meu quarto e pulei na minha cama. Pã! Aia! Ao sentir meu corpo afundar no colchão branco, exalei e relaxei meu corpo. Eu estava honestamente muito cansado. Treinar por 4 horas com Dona realmente me custou muito e mais, para ser sincero, não desgostei da sensação. Mesmo que depois de cada sessão eu sentisse como se todos os meus ossos tivessem sido quebrados, a sensação de encontrar continuamente minha força melhorando substituiu toda a dor e sofrimento que eu sentia. Foi honestamente viciante. Olhando para o teto branco do meu quarto por alguns segundos, lembrando de algo, e levantando minha cabeça, olhei para o canto da sala onde um gato preto descansava silenciosamente no assento de uma cadeira. Depois de hesitar por um segundo, falei. Ei, Angélica, você pode se transformar em algo diferente de um gato? Virando a cabeça em minha direção, Angélica perguntou cautelosamente. Por que perguntas? Não. Só estou curioso. Apertando os olhos com desconfiança, Angélica acenou com a cabeça. Sim, mas não poderei voltar por uma semana. Uma semana? Tanto tempo assim? Sim, a habilidade tem um período de espera. Eu vejo. Isso fazia sentido. Com o quão forte era sua habilidade, era compreensível que tivesse um período de espera. Se ela pudesse se transformar no que quisesse sem um período de resfriamento, eu não ficaria surpreso se ela me dissesse que sua habilidade era classificada. Seria honestamente tão forte. Vendo minha reação, Angélica ficou ainda mais desconfiada ao perguntar. Por que você está me perguntando isso? Voltando minha atenção para Angélica, respondi casualmente. Oh, é porque eu posso precisar que você mude para outra coisa. Para ser franco, eu queria trazer Angélica para Imorra comigo. Não, eu precisava que ela viesse para Imorra comigo. Com ela sendo um demônio, era natural que eu a trouxesse comigo. Embora eu não tivesse certeza se ela já tinha estado em Imorra, eu precisava dela para uma tarefa específica. Um que envolveria seus poderes demoníacos. Na verdade, se Angélica não viesse comigo, os planos que eu vinha preparando nos últimos 2 meses iriam por água abaixo. De tão importante que foi a participação dela. Portanto, eu precisava que ela se transformasse em algo diferente de um gato, pois não seria realmente ideal para o ambiente em que estaríamos. Ao ouvir minha resposta, Angélica balançou a cabeça e negou firmemente. Não. Já era humilhante o suficiente para ela ser uma gata, agora ele queria que ela se transformasse em outra coisa? Não. Angélica não toleraria isso. Não o quê? Não, eu não vou me transformar em outra coisa. Não abuse da sorte humana. Franzindo a testa, eu protestei. Mas você nem ouviu o que eu queria dizer. Humano, ser gato já é um. Antes que Angélica pudesse terminar de falar, eu a interrompi e contei sobre meus planos. Semana que vem vou para Imorra. Arregalando os olhos, a voz de Angélica aumentou alguns tons. Você o quê? Imorra? Aquela Imorra em que estou pensando? Sim, aquele Imorra. A explosão de Angélica era compreensível. Com Angélica sendo um demônio, ela naturalmente sabia onde Imorra estava. Na verdade, embora ela nunca tivesse estado lá, ela sabia o quanto era um recurso estratégico para os demônios. Apenas o fato de que o rei demônio não havia devorado o planeta ainda mostrava o quão importante era um lugar. Balançando a cabeça, eu repeti. Você me ouviu bem, semana que vem irei para Imorra. Com os olhos bem abertos, Angélica olhou para mim como se eu fosse louco. Enquanto falava, sua voz tremia. Sei como. Você está tentando se matar? Além disso, como você pode viajar até lá?
Não pergunte como, apenas saiba que você está vindo comigo e que estar na forma de um gato não é o ideal. Balançando a cabeça, Angélica recusou imediatamente. Você está louco? Nós, demônios, podemos diferenciar as presenças uns dos outros. Se eu for, serei apenas um peso morto, assim como um alvo. Olhando profundamente para Angélica, depois de uma pequena pausa eu disse: não se você se transformar. O que Angélica disse era a verdade. Se Angélica estivesse em sua forma normal, os demônios seriam mais ou menos capazes de dizer sua presença, pois compartilhavam a mesma fonte de poder. No entanto, se ela se transformasse, eles não seriam capazes, pois seu poder seria cortado diretamente. Franzindo a testa, Angélica disse com raiva: você é humano estúpido. Qual é o sentido de eu ir se eu não posso nem usar meus poderes? Sorrindo, eu a tranquilizei. Não se preocupe com isso, eu já pensei nas coisas. Sim, já pensei nas coisas antes, senão não estaria perguntando. Embora eu soubesse sobre o fato de que os demônios poderiam dizer se um demônio estava nas proximidades devido a eles compartilharem a mesma fonte de poder, eu também sabia que se Angélica estivesse usando sua habilidade, ela não seria descoberta. Ainda assim, honestamente, não importava se ela seria descoberta ou não. Isso porque meu plano na verdade exigia que ela fosse descoberta. Contanto que tudo funcionasse da maneira que eu queria, a viagem para Imorra seria proveitosa. Após uma breve pausa, Angélica ainda balançou a cabeça ao recusar. Não. Independentemente disso, ela ainda não queria ir sabendo o quão perigoso era o lugar, havia uma grande chance de ela morrer. Ele poderia morrer por tudo que ela se importava, mas ela ainda não queria morrer. Vendo Angélica mais uma vez recusar minha oferta, eu disse com firmeza: não vou aceitar um não como resposta. Não se esqueça que ainda tem o seu núcleo em mim, se eu morrer você morre, você não tem outra escolha. Percebendo que eu já havia decidido trazê-la para Imorra, Angélica ficou sem palavras. Ela não sabia o que dizer. O que ele disse era a verdade. Só agora ela foi lembrada do fato de que sua vida não estava mais sob seu controle. Já que seu núcleo estava com ele, Angélica realmente não tinha opção. Se ele morresse, ela morreria ao lado dele e seu destino não estava mais em suas mãos. Sua vida agora estava ligada ao humano diante dela. Enquanto Angélica pensava nessas linhas, uma sensação de desamparo tomou conta de seu corpo enquanto ela abaixava a cabeça em derrota. É este o meu destino agora? Da matriarca de um clã a um demônio que é forçado a se esconder na forma de um gato e obedecer às ordens de um humano. Foi assim que ela caiu. Vendo a expressão desanimada de Angélica, suspirei e a tranquilizei. Não se preocupe, não farei isso de graça, há algo para você também. Para ser sincero, entendi os sentimentos de Angélica. Quero dizer, quem gostaria de ser tratado como um escravo? Eu com certeza não faria. Sabendo disso, não havia como forçar Angélica a fazer algo contra sua vontade sem dar a ela uma recompensa apropriada. Especialmente porque eu queria que ela fizesse parte do meu grupo de mercenários. Não com força, mas de uma forma que ela queria fazer parte disso. Esse não era o tipo de relacionamento que eu estava procurando. Um de confiança mútua, em vez de um forçado. Se eu a forcei a cumprir minhas ordens sem recompensá-la, o que me fez pensar que ela ficaria depois que o período de 5 anos terminasse? Isso seria estúpido e ingênuo da minha parte. Na verdade, eu não ficaria surpreso se ela decidisse me caçar pelo resto de sua vida depois que ela recuperasse seu núcleo. Erguendo a cabeça, Angélica disse suavemente: como o que? Sorrindo para Angélica, depois de uma pequena pausa eu disse: posso ajudá-lo a avançar para o posto de Visconde. Abruptamente abrindo os olhos, Angélica me olhou em estado de choque quando sua voz aumentou alguns tons. O que? Sim. Eu não estava mentindo. Como mencionei antes, Imorra era uma terra cheia de tesouros.
Embora eu não conhecesse todos os tesouros que estavam lá, eu conhecia alguns deles. E um deles foi feito especificamente para demônios, pois era algo que poderia ajudá-la a passar para o próximo nível. O posto de Visconde. Um posto que muitos demônios desejavam. Suprimindo seu choque, os olhos afiados de Angélica pousaram em mim enquanto ela dizia cautelosamente: Como devo confiar em você? Tirando o contrato de mana do meu espaço dimensional, sorri e mostrei o contrato diante de seus olhos. Fácil é só adicionar no contrato de mana. Se eu anotasse que quando ela voltasse para Imorra ela teria algo que a ajudaria a romper o posto de Visconde, Angélica não teria que se preocupar comigo enganando-a. Afinal, se eu não cumprisse minha parte do contrato, morreria. Vendo o contrato, após uma breve pausa, Angélica assentiu com a cabeça. Ela nem precisou pensar duas vezes antes de concordar. Era assinar o contrato e ir para Imorra ou não assinar o contrato e potencialmente morrer porque o humano que tinha seu núcleo morreu em Imorra. Não foi uma decisão difícil. Além disso, Angélica desejava alcançar o posto de Visconde desde muito tempo atrás, e se ele realmente fizesse o que prometeu e a ajudasse a avançar para o posto de Visconde, Angélica não se importaria em arriscar sua vida por isso. Assim, olhando para Ren por alguns segundos, Angélica disse: Tudo bem, mas é melhor você manter sua promessa, humano. Ao ver Angélica concordar com o acordo, um traço de sorriso apareceu em meu rosto enquanto eu pensava comigo mesmo. Contanto que ela viesse comigo, tudo estaria pronto. Com ela se juntando a mim, tudo deveria acontecer como eu havia planejado e imaginado. Pelo menos é o que eu esperava. No entanto, considerando meu histórico anterior, eu não tinha muita certeza se teria sucesso ou não, mas eu tinha que pelo menos tentar. Para o meu bem e das pessoas que confiavam em mim. Eu tinha que ter sucesso, não importa o que. No dia seguinte, classe A25, Loc. Sentado em meu assento habitual no lado esquerdo da sala de aula, hoje, uma atmosfera estranha envolvia a sala. Muitas emoções diferentes foram exibidas no rosto de alguns dos alunos presentes. Alguns dos alunos estavam cautelosos, alguns estavam entusiasmados e alguns estavam nervosos e, no entanto, se havia uma coisa notável era que todos estavam agindo de forma estranha. A coisa mais notável que pôde ser observada dos alunos em sala de aula foi que quase todos estavam olhando para a entrada da sala com apreensão extra. Quase como se um inimigo estivesse prestes a entrar por aquela porta e lutar contra eles. Percebendo o comportamento estranho deles, não pensei muito nisso, e isso porque entendi de onde eles vinham. Hoje era o dia que iam chegar os intercambistas das 4 grandes academias. Clank. Entrando na sala de aula, sem se incomodar com a estranha atmosfera que envolvia a sala, Dona abaixou a mão enquanto tentava chamar a atenção de todos. Tudo bem, todos, por favor, sentem-se e prestem atenção em mim. Segundos depois de sua mão abaixar, a sala de aula se acalmou e Dona voltou a falar. Como a maioria de vocês já sabe, hoje teremos intercambistas entrando em nossa sala de aula. Então, gostaria que todos se comportassem da melhor maneira possível. Parando e olhando para os alunos na sala de aula, o tom de Dona tornou-se mais firme. Nos próximos 2 meses, antes do início do torneio Interacademia, os alunos das 4 grandes academias virão para nossa classe e estudarão conosco. Eles participarão de muitas coisas, como disciplinas eletivas, atividades e muito mais. Resumindo, o que estou tentando dizer é que vocês vão vê-los muito. Mais uma vez pausando, o tom de Dona tornou-se incomparavelmente sério à medida que seu tom aumentava. Portanto, é melhor você se comportar da melhor maneira durante o período em que eles estão aqui, pois todos vocês representam o LOC. Seu comportamento será o que impressionará as outras academias. Olhando para os alunos na sala de aula, Dona ameaçou enquanto terminava seu discurso. Se você fizer algo estúpido que afete o prestígio da escola, prepare-se para enfrentar as consequências. Enquanto as palavras de Dona chegavam aos ouvidos de todos os alunos, um silêncio sufocante envolveu a sala de aula. Depois de um tempo terminando o que queria dizer,
pegando seu tablet e rolando alguns arquivos, Dona pigarreou e falou. Tudo bem, chega disso, vou agora citar o nome das duplas de alunos que ficarão encarregadas de trazer os novos alunos pelo campus e familiarizá-los com a academia. Apontando para duas pessoas sentadas no lado direito da sala de aula, Dona disse. Tudo bem, o primeiro par será Jim Orton e Troy Derex. Vocês dois serão o primeiro grupo. Depois deles, o próximo grupo será composto por Kevin e Emma, Amanda e Arnold, Donald. Enquanto Dona dizia o nome das duplas de alunos que orientariam alguns dos intercambistas, meus olhos não puderam deixar de se voltar para onde Jim e Troy estavam sentados. O primeiro par que Dona mencionou. Sentado em seu assento habitual, Jim olhava atentamente para o quadro com uma expressão indiferente. Quando seu nome foi chamado, sua expressão não mudou nenhuma vez. Ele apenas ficou lá sentado com indiferença, completamente imperturbável pelo fato de que logo estaria conhecendo alunos de outras escolas. Ao lado dele, um garoto relativamente bonito com cabelo preto e pupilas amarelas sorriu amigavelmente enquanto olhava para a frente da sala de aula. Apertando os olhos, uma carranca apareceu involuntariamente no meu rosto. Se eu não me lembrasse errado, este foi o evento que faria com que o relacionamento entre Jim e Troy desmoronasse completamente, resultando em Troy se tornando um vilão. Pelo menos era isso que deveria acontecer no romance. No entanto, eu não tinha mais certeza sobre esse resultado. Com a mudança repentina da personalidade de Jim, eu sabia que isso poderia não acontecer. O relacionamento deles melhorou ou piorou? Essa era a pergunta em minha mente. Eu realmente não sabia. No entanto, o que eu sabia era que se depois disso Troy ainda não fosse abordado pelo professor Thibault, isso significava que ele não se tornaria mais um vilão ou pelo menos não ainda. Apertando os olhos, eu não tinha muita certeza de como me sentir sobre isso. Eu já reconhecia o fato de que as coisas iriam mudar e que a história não estava mais indo do jeito que era antes, mas ainda assim, parecia um tanto estranho. No entanto, talvez isso tenha sido o melhor. E por último, mas não menos importante, o último grupo será o de Melissa e Ren. Tirando-me dos meus pensamentos, ouvindo o nome do meu grupo, abaixei minha cabeça e agarrei meu cabelo enquanto não pude deixar de xingar. Você está brincando comigo. Capítulo 162 Estudantes de Intercâmbio 2. O sol se levantou lentamente no horizonte, e Ashton City, mais especificamente, o Loch, se aqueceu ao calor do sol. Parado na entrada da academia, aproveitando o calor que vinha do sol, olhei para minha direita, onde estava uma linda jovem. Atualmente, Melissa e eu estávamos esperando na entrada norte da academia. Seguindo as instruções de Dona, logo encontraríamos alunos vindos de uma das 4 grandes academias. Nosso trabalho era cumprimentá-los e trazê-los pelo campus para que se familiarizassem com o local. Embora eu não tivesse certeza de qual academia eles eram ou quem eles eram, isso realmente não importava. Durante o último mês, não fiquei ocioso. Tendo aprendido minha lição com a situação no prédio da Manticore, após ser informado sobre a troca de estudantes, eu imediatamente memorizei cada perfil dos alunos que estavam vindo para o Loch. Independentemente da academia, sejam personagens grandes ou pequenos, eu memorizei os perfis de todos. Demorei um pouco, mas me forcei a fazer. Eu não ia deixar algo semelhante à situação do edifício Manticore acontecer novamente. A partir daí, aprendi que precisava estar preparado para tudo. Em vez de não saber o que estava por vir, era melhor buscar informações de forma proativa com antecedência para evitar ser pego desprevenido e perder a compostura. Sobre o assunto da situação do dormitório, no último mês e meio, tudo o que fiz foi observar. Tendo aprendido muitas lições com relação a esquemas e planejamento, eu sabia que a pressa gerava desperdício. Por isso, optei por observá-los com atenção. De suas rotinas, padrões de comportamento e tudo. Fiz questão de gravar e memorizar cada pequeno detalhe de suas vidas sem perder o ritmo.
com a ajuda da forma de gato de Angélica, pude adquirir muitas informações e, graças a ela, agora posso finalmente dizer que eles podem ser eliminados a qualquer momento que eu desejar. Com meus planos agora concluídos, tudo o que eu precisava fazer era executá-los. Mas agora ainda não era o momento certo. Depois de pensar um pouco, decidi colocar as peças em movimento depois que voltei de Morra. Como eu iria para lá em uma semana, não havia necessidade de me sobrecarregar agora para me livrar deles. Afinal, eles não iriam a lugar nenhum tão cedo. Eles eram apenas alvos fáceis da minha perspectiva. Tudo o que eu precisava fazer era puxar o gatilho e tudo viria abaixo. Eles não eram mais uma prioridade para mim. De qualquer forma, deixando esses problemas de lado, agora me deparei com outro problema mais irritante. Olhando para Melissa que estava ao meu lado, tentando quebrar o silêncio constrangedor que havia entre nós, perguntei. Então, como está indo o seu dia, Melissa? Ouvindo minha pergunta, sem hesitar, Melissa respondeu. Merda. Por que isso? Olhando para mim como se eu fosse uma idiota, Melissa disse retoricamente. Você ainda precisa perguntar por quê? Franzindo a testa, coloquei minha mão no queixo enquanto fingia cair em pensamentos profundos. Talvez seja porque está muito ensolarado lá fora. Compreensível, garotas como você querem que. Cale-se. Tendo-me dito para calar a boca, fingi estar ofendido quando mais uma vez a lembrei do fato de que agora eu era seu parceiro de negócios. Ruth, não se esqueça que agora você está falando com seu parceiro de negócios. Se antes eu tinha medo de Melissa por causa de sua influência e personalidade sádica, não tinha mais motivos para ter medo. Por quê? Por causa do negócio de cartas mágicas. Agora que éramos parceiros, se alguma coisa acontecesse comigo, todos os esforços que colocamos no projeto iriam por água abaixo. Afinal, agora estávamos vinculados a um contrato. Pensando nesse sentido, eu ri interiormente. Não havia mais necessidade de eu temer Melissa. Assim, eu poderia fazer e dizer tudo o que quisesse sem me importar com as repercussões e bem, isso a menos que eu a pressionasse demais. Se isso acontecesse, bem, vamos apenas dizer que as coisas não iriam bem para mim. *TSK*. Olhando para o meu rosto sorridente com o canto dos olhos, Melissa estalou a língua enquanto dizia. Fale mais uma palavra e eu vou esfolar sua garganta e alimentar o sem-teto fora da academia. Eu digo, você não é um pouco gráfico demais com suas ameaças? De qualquer maneira, não há como você machucar seu parceiro de negócios, certo? Ouvindo minhas provocações, com o peito subindo e descendo em um ritmo mais rápido, Melissa cuspiu lentamente. Parece que você está realmente pedindo por isso. Ignorando as ameaças de Melissa, eu orgulhosamente ostentava o fato de que eu era sua parceira várias vezes. Dado o valor desse projeto, Melissa sabia muito bem que não poderia fazer nada comigo. Portanto, não importa o que ela disse, tudo foi ignorado por mim. Esta foi a vingança por todos os abusos anteriores. Não me diga que você é salgado, você não pode mais fazer nada comigo. Respirando fundo, Melissa tentou ao máximo suprimir sua raiva. Ela agora estava começando a se arrepender de ter feito um acordo com Ren e os limites de sua paciência estavam sendo testados a cada segundo que passava. Se não fosse por sua racionalidade ainda tomando conta de sua mente, ela já teria feito algo sobre ele. O quê? Eu não. Quando eu estava prestes a provocar Melissa novamente, parei de repente e olhei para longe. Depois de perceber algo, com uma ponta de pesar, eu disse. Por mais que eu queira continuar nossa conversa, parece que nossos convidados chegaram. Virando a cabeça, Melissa perguntou. Onde? Lá. Apontando para longe, um grupo de 5 estudantes apareceu do outro lado da rua. Arregalando os olhos para vê-los melhor de longe, a primeira coisa que notei foram seus uniformes tingidos de branco com a lapela de seus blazers listrada de azul.
Eles devem ser da Academia Ludwig de Park City. Ao notar a cor de seus uniformes pude de imediato adivinhar a identidade dos alunos que vinham em nossa direção. Academia Ludwig de Park City, a cidade que defendia o lado leste do domínio humano e que ficava de frente para o mar. Por enfrentarem diretamente o mar e, portanto, as feras marítimas, eles se especializaram na guerra aquática em vez da guerra terrestre. Com eles lutando constantemente contra bestas marinhas em vez de demônios, eles se adaptaram totalmente à água e, a partir daí, fizeram um nome para si mesmos como os Guardiões do Leste. Ainda assim, só porque eles se especializaram em guerra aquática não significava que eles eram fracos em guerra terrestre. Não, ao contrário, eles eram tão assustadores em terra quanto na água. À medida que as figuras dos alunos se tornavam mais claras, minha linha de visão foi imediatamente atraída para dois membros do grupo. Um macho e uma fêmea. O homem tinha uma grande estatura e cabelo curto de cor platina com costeletas encaracoladas. Ambos os olhos estavam brilhantes e todo o seu corpo emitia um poder ilimitado que me lembrava o de Jin. Ao lado dele estava uma jovem que, assim como o menino, tinha cabelos loiros platinados que caíam suavemente até as costas. Ela tinha grandes olhos azul marinho profundos e pele branca e limpa, desprovida de qualquer imperfeição. Com um ceifador de prata pendurado na cintura, a garota tinha um comportamento bastante frio e inacessível. Quase como Amanda. Porém, diferentemente de Amanda que parecia ter paredes impedindo que as pessoas se aproximassem dela, a garota diante de mim tinha uma aura de repulsa. Quase como se ela estivesse dizendo ou não se atreva a chegar perto de mim ou eu vou te matar. Semelhantes, mas diferentes. Olá, prazer em conhecê-lo, meu nome é Nicholas Lenfal e venho da Academia Ludwig de Park City. Chegando antes de nós, o macho estendeu as mãos para Melissa e para mim enquanto se apresentava. Enquanto falava, sua voz era calma e composta, nem arrogante nem dominadora. Fazendo uma pausa, Nicholas deu um passo para o lado e começou a apresentar os outros. Estes aqui são Joshua Claymore, que aqui também é um primeiro ano. Quando Nicholas começou a apresentar todos os presentes, não prestei muita atenção, pois já sabia os nomes de todos os presentes. Nicholas Lenfal, Joshua Claymore, Ivan Dragovic, Lawrence Smith e a Erin Lenfal, irmã gêmea de Nicholas. Embora todos fossem indivíduos muito fortes que poderiam classificar-se entre os 200 primeiros em nossos primeiros anos de academia, os dois que eu tinha que prestar muita atenção eram os gêmeos Lenfal, também conhecidos como os gêmeos Silverman. Uma dupla formidável do primeiro ano que, respectivamente, conquistou o primeiro e o segundo lugar no ranking do primeiro ano. Embora individualmente ambos fossem fortes, somente quando a dupla trabalhava em conjunto eles se tornavam extremamente assustadores. A Erin com seu ceifador e Nicholas com suas espadas curtas gêmeas. Quando os dois trabalhavam juntos, até Kevin achava extremamente difícil vencê-los. Na verdade, havia uma chance de ele perder também. Isso foi por causa de sua arte de espada. Ambos praticaram uma arte de espada de 4 estrelas, e no entanto, o que tornou essa arte especial foi que ela foi feita especificamente para gêmeos e a arte da espada de 5 estrelas. Assustador. E por último, mas não menos importante, está a minha irmã gêmea Erin Lenfal. Tirando-me dos meus pensamentos estava a voz calma de Nicholas quando ele terminou de apresentar a todos. No geral, como observei todos antes de mim, tive uma boa impressão deles. Assim como Nicholas, todos não eram nem arrogantes nem autoritários. Embora Erin fosse fria, ela não desprezava a todos e podia-se ver que sua frieza era apenas seu comportamento natural. Eles eram um pouco quietos, mas honestamente, em comparação com os jovens mestres, eu os levava a qualquer hora do dia. Ele. Limpando a garganta e quando estava prestes a me apresentar, para minha perplexidade, encontrei Melissa se aproximando deles com um sorriso amável e gentil no rosto enquanto se apresentava. É um prazer conhecê-lo, meu nome é Melissa Hall e ele é Rindover. Eu só queria dizer que estamos felizes por vocês terem vindo até aqui para esta academia e esperamos que você aproveite sua estadia aqui.
Sorrindo para Melissa, Nicholas apertou sua mão. Da mesma maneira. Piscando algumas vezes para ter certeza de que estava vendo corretamente, olhei para Melissa quando as engrenagens da minha mente pararam de funcionar por um segundo. O que estava acontecendo? Essa era a Melissa que eu conhecia? Para onde foi a Melissa que abusava das pessoas com palavras? Ela estava bem? Será que eu a provoquei um pouco demais? Enquanto milhões de perguntas surgiam em minha mente, de repente senti todos olhando em minha direção. Percebendo isso, com um sorriso estranho no rosto, acenei para eles. Sim, prazer em conhecê-lo. Olhando para mim com o canto dos olhos, logo notei os lábios de Melissa se curvando para cima enquanto ela sorria. Percebendo isso, meus olhos se arregalaram enquanto as veias da minha cabeça inchavam. Essa cadela fez isso de propósito. Ela fez isso deliberadamente para me confundir e usar isso como uma oportunidade para me fazer parecer estúpido. Entendo, e não é de admirar que ela tenha agido de forma tão diferente. Cruzando meus braços enquanto secretamente cerro meus dentes, eu secretamente jurei a mim mesmo para me vingar dela. Tudo bem, por favor, me siga, Ren, e vou apresentá-lo ao campus para que você possa se familiarizar com este lugar e assim não se perder no futuro. Se divertindo com a minha expressão, com um leve sorriso no rosto, Melissa se virou triunfante e abriu o caminho em direção à entrada da academia. Sorrindo, Nicholas olhou para seu grupo e acenou com a cabeça para Melissa. Isso seria bom. E assim, seguindo a Melissa, fizemos o tour pelo campus. Enquanto caminhávamos, Melissa foi quem mais falou enquanto repassava as regras e o layout da academia. Em pequenas ocasiões, eu acrescentava algumas coisas aqui e ali apenas para me envolver na conversa, e mais a maioria das coisas que eu disse foi para ouvidos surdos, pois não eram informações realmente importantes. Nós explicamos sobre as diferentes seções da academia e também contamos a eles em detalhes sobre as regras da academia, como não lutar e coisas assim, e não que as pessoas realmente seguissem as regras, mas era o que estava escrito, então apenas mencionamos. Depois de um tempo, enquanto caminhávamos e havíamos percorrido praticamente a maior parte do campus, lembrando de algo, propus. Que tal chegarmos ao terreno da arena na seção G? Levantando a sobrancelha, Melissa olhou para mim enquanto ela disse com ceticismo. Seção G? Olhando para o meu relógio, comecei a acenar com a cabeça enquanto dizia. Sim, se não estou errado, e um bom show está para acontecer. Voltando sua atenção para mim, Nicholas curiosamente perguntou. Que show bom! Ainda olhando para o meu relógio, e tentando o meu melhor para lembrar de algo, meus olhos logo se iluminaram enquanto eu balançava a cabeça repetidamente. Sim, definitivamente é um show que não devemos perder. Eu não estava mentindo quando vi que um bom show nos esperava. Com o time SIP terminando por aqui, pelo que me lembrei de ter escrito no romance, por volta desse momento, Kevin deveria estar na arena lutando contra um dos melhores alunos da Academia Teodora. A academia que estava cheia de jovens mestres arrogantes. Eu não precisava explicar o que aconteceu, precisava? Era bastante óbvio. Com o pessoal da Academia Teodora sendo famoso por sua arrogância, não era estranho Kevin entrar em uma briga com um deles. E assim, um show muito bom onde Kevin iria esmurrar seu oponente iria acontecer. Olhando para o meu relógio, pedi a todos que me seguissem. Se nos apressarmos, podemos chegar a tempo. Não tinha como perder um show tão bom. Capítulo 163 Estudantes de Intercâmbio 3. Uaia! Entrando no terreno da arena da seção G, aplausos altos reverberaram em todo o lugar, enquanto os alunos podiam ser vistos apoiados nos corrimãos do terreno da arena conversando animadamente uns com os outros, pois todos tinham os olhos grudados em uma certa plataforma abaixo deles. Olhando para onde a maioria das pessoas estava olhando, logo suspirei de alívio quando vi a figura de Kevin de pé em uma das plataformas. Acho que não estamos muito atrasados. Teria ficado realmente desapontado se não visse Kevin espancar algumas pessoas.
Embora pelo que eu lembrasse a partida durasse menos de 1 minuto, ainda era melhor do que andar pela academia com estranhos e explicar-lhes o layout da academia, bem como as regras. Chegando alguns segundos depois de mim ouvindo o que eu disse, olhando em volta com curiosidade, Melissa perguntou: "Tarde demais para quê?" Apontando para uma certa plataforma abaixo, eu disse: "Para o show." Apertando os olhos para ver melhor para onde eu apontava, Melissa logo avistou a figura de Kevin em uma das plataformas. Surpresa, ela perguntou: "Não é Kevin?" Acenando com a cabeça, eu respondi: "Sim." "Como ele foi parar lá?" "Ele foi desafiado." "Quem o desafiou?" Antes que eu pudesse responder, olhando para o jovem que estava parado em frente a Kevin, Nicholas falou: "Pelo que sei, ele deveria ser o quinto posto da Academia Theodora, Robert Wilson." Franzindo a testa, Melissa deu uma breve olhada em Nicholas, que estava ao lado de sua irmã e seus outros 3 colegas. Atualmente, todos eles estamos olhando para Kevin com rostos incomparavelmente solenes. Tendo ouvido falar do nome de Kevin, eles naturalmente sabiam que ele era o aluno número 1 no LoP. Naturalmente, como competidores, Nicholas e sua irmã prestaram atenção especial a ele. Afinal de contas, Kevin era alguém com quem se preocupar. Sem saber de seus pensamentos, olhando para o jovem abaixo, Melissa repetiu: "Roberto Wilson." Acenando com a cabeça, eu segui: "Sim, 16 anos de idade, rank I, arma principal martelo." Ao ouvir minha resposta, Melissa ficou surpresa a princípio. Porém, logo depois, me olhando com estranheza, Melissa disse: "O fato de você saber tanto me assusta." Revirando os olhos, ignorei Melissa. Ela não entenderia. Tendo memorizado os perfis da maioria dos intercambistas, é claro que memorizei o perfil do aluno que Kevin enfrentava no momento. Vestindo um uniforme verde claro, o jovem estava olhando arrogantemente para Kevin enquanto ele o insultava debaixo do palco. Embora eu não tivesse certeza do que ele estava dizendo, pela maneira como ele falava e se comportava, eu já podia deduzir o conteúdo da conversa. "Rastejar sob meus pés blá blá blá, você não é nada. Apenas as coisas típicas." No entanto, eu sabia que a arrogância e o comportamento do oponente eram apenas uma fachada. Virando minha cabeça em direção a uma das câmaras privadas da arena de espectadores, eu sabia que isso era apenas um ato que a Academia Theodora fez para obter uma melhor leitura das habilidades de Kevin. Como Kevin foi classificado como o número 1 nos primeiros anos, era natural que a Academia Theodora quisesse saber sobre suas habilidades. Com a próxima troca entre academias, para vencer, as academias precisavam entender melhor seus oponentes. Com a fama de Kevin, ele era obviamente um dos principais alvos para assistir. E com razão, já que todos os olhos do espectador estavam focados na figura de Kevin. Excluindo o fato de que ele era muito bonito, todos aqui tinham um pensamento: quão forte é o jovem número 1 na melhor academia do mundo? Os rumores sobre ele eram exagerados ou ele era realmente tão talentoso e incomparável quanto as pessoas o faziam parecer? Tirando-me dos meus pensamentos, logo vi um árbitro caminhar calmamente em direção ao terreno da arena. Ao ver o árbitro responsável pela partida chegar, não pude deixar de dizer com entusiasmo: "Oh, a partida está começando." Assim que minhas palavras morreram, o terreno da arena se acalmou quando um árbitro subiu no palco. Olhando para Kevin e o jovem oposto a ele, o árbitro advertiu: "Deixe-me esclarecer que é um amistoso." Fazendo uma pausa para se certificar de que Kevin e os outros jovens estavam prestando atenção, o árbitro disse solenemente: "Ambas as partes podem usar todos os meios possíveis para derrotar seu oponente, seja habilidade, artefato ou qualquer coisa que você tenha com você. No entanto, se uma das partes admitir a derrota durante a luta, a outra parte não poderá continuar atacando. Se eu sentir a menor intenção de matar por qualquer um de vocês, estarei parando a partida." Você entendeu? Entendido. Kevin calmamente tomou a iniciativa de responder:
O representante da equipe da Academia Theodora, Robert Wilson, era um jovem bastante musculoso que parecia ter cerca de 20 anos, apesar de ter a mesma idade de Kevin. Ao olhar para Kevin à sua frente, sua expressão permaneceu estoica e imóvel. Seguindo o exemplo de Kevin, Robert respondeu: "Entendido." Vendo que Kevin e Robert haviam entendido as regras, o árbitro levantou a mão e imediatamente a abaixou enquanto gritava: "Começar." Assim que a mão do árbitro desceu, sem perder o ritmo, dando um passo à frente, Robert correu na direção de Kevin. Bam! Bam! A cada passo que ele dava, a plataforma da arena tremia. Olhando para Robert vindo em sua direção com um enorme martelo na mão, o rosto de Kevin permaneceu indiferente enquanto seus olhos vermelhos calmamente olhavam para ele à distância. Segundos depois, Robert chegou antes de Kevin. Erguendo o martelo, Robert sorriu enquanto gritava: "Por que você não está se movendo? Você está com tanto medo de mim que congelou em estado de choque?" Sem hesitar, ele mirou na cabeça de Kevin. No entanto, quando o martelo estava prestes a cair em cima da mão de Kevin, os espectadores viram apenas um flash e o corpo de Kevin desapareceu. O martelo caiu no chão e a arena tremeu. Bam! Quando seu martelo atingiu o chão, sentindo a ponta fria de uma lâmina próxima ao pescoço, Robert ouviu uma voz fria atrás dele: "Você perdeu." Quando as palavras frias de Kevin caíram, a arena foi envolta em silêncio. Acordando de seu estupor, levantando a mão, o árbitro anunciou: "Kevin Voice vence." Posteriormente, enquanto as palavras do árbitro chegavam aos ouvidos de todos os presentes, a arena estava em alvoroço mais uma vez enquanto todos gritavam ou aplaudiam. "Vaia! O que é que foi isso? Você viu o que ele fez?" A partida não durou nem um minuto antes de terminar. Foi a vitória total de Kevin. Na direção para onde Ren estava olhando anteriormente, dentro de uma cabine privada, dois instrutores vestindo um uniforme verde claro semelhante ao jovem no palco sentaram-se à cabeceira de uma mesa de conferência dentro da sala privada com vista para o terreno da arena por baixo. Atualmente, havia um total de 15 alunos sentados ao lado deles e todos olhavam solenemente para a figura de Kevin exibida no monitor diante deles. Os alunos sentados à esquerda eram evidentemente mais velhos, e os alunos sentados à direita eram um pouco mais jovens, pois seus rostos apresentavam sinais de imaturidade. As pessoas aqui eram os outros membros da Academia Theodora. O ancião que estava sentado à esquerda tinha um nariz ligeiramente torto com olheiras sob os olhos. Suas feições faciais eram solenes e sérias. Enquanto ele se sentava lá com seus ombros largos, ele exalava uma sensação extremamente robusta. Ele falou em voz baixa: "De acordo com nossas investigações, as habilidades de Kevin devem estar dentro da faixa de AD. No entanto, julgando como ele conseguiu derrotar Wilson tão facilmente, e temo que sua classificação já tenha atingido pelo menos a classificação e mais." Ouvindo a avaliação do ancião sobre Kevin, os 15 alunos ficaram um tanto duvidosos quando começaram a sussurrar entre si. Continuando, o ancião disse: "Infelizmente, porque a batalha terminou muito rápido, não conseguimos entender melhor sua arte de espada nem sua habilidade, pois ele parece estar escondendo suas verdadeiras habilidades." Instrutor Thompson, não fique ansioso. Não acho que as coisas sejam tão complicadas. O sentado na frente do instrutor estava um certo jovem com longos cabelos negros. Ele tinha cerca de 16 anos de idade e um comportamento refinado e elegante com aparência que combinava com seu comportamento. Ele tinha grandes olhos azuis brilhantes e uma constituição alta e esbelta. Suas mãos, que agora estavam sobre a mesa, giravam uma caneta tinteiro preta com entalhes dourados na lateral. O nome do jovem era Aaron Rinestone e ele era o atual Rank 1 nos primeiros anos na Academia Theodore. Por causa de seu talento, ele era extremamente respeitado entre seus pares. Naturalmente, por causa do ambiente ao qual ele foi exposto, Aaron desenvolveu um comportamento arrogante que o fez pensar que ele era o número 1 entre a geração mais jovem. Isso foi até o nome de Kevin começar a ficar mais famoso do que ele.
Foi a partir daí que Arão começou a aprender sobre o talento e as façanhas de Kevin. Quanto mais Arão lia, mais animado ficava. Dada a sua fama e talento, se conseguisse derrotá-lo, não seria aclamado como o maior da geração mais jovem? Apenas o pensamento fez Arão sorrir enquanto pensava consigo mesmo. Ele era alguém digno de ser seu trampolim. Depois de um tempo, Arão Renestone finalmente levantou a cabeça e sorriu. Esse sorriso era como o de uma víbora venenosa em busca de uma presa. Olhando para os monitores no meio da sala por alguns segundos, o jovem sorriu e disse: Instrutor Thompson, deixe esse tal de Kevin comigo. Bu! Quando o instrutor Thompson estava prestes a protestar contra a decisão de Arão, uma voz fria e autoritária o interrompeu. Deixe-o. Conforme sua voz sumia, a atenção de todos se voltou para a pessoa que acabará de falar. Quem falou foi o instrutor sentado à direita. Ele tinha uma barba grisalha encaracolada e uma estatura bastante grande. Seu cabelo branco curto parecia agulhas de aço, e os cabelos em suas têmporas, junto com sua barba encaracolada, o faziam parecer impressionantemente assustador, pois parecia um general de guerra que acabará de voltar de uma longa batalha. Capítulo 164, Gimorra 1. Edifício Manticore, sexta-feira. Favaua. Enquanto a fumaça negra subia no ar e envolvia meu quarto, olhei para minha mão direita, onde um anel preto liso descansava em meu dedo indicador. Seu design era bastante monótono, pois se parecia com qualquer anel normal que pudesse ser encontrado no mercado, ou no entanto, se alguém olhasse de perto, seria capaz de ver uma tonalidade vermelha pulsando nele. Olhando para o anel no meu dedo, eu murmurei baixinho. Legal. Humano, é melhor você manter sua promessa. Sim. Acenando com a cabeça, mais uma vez olhei para o anel em meu dedo enquanto perguntei curiosamente. Qual é a sensação de ser um anel? HMPH, se não fosse pelo seu acordo, eu nunca teria feito isso. Que humilhante. Sim, o anel no meu dedo era de fato Angélica. Como não poderia trazer Angélica comigo em sua forma de gato, resolvi transformá-la em um anel. A razão pela qual pedi que ela fosse um anel foi porque sua forma de gato seria um fardo para mim. Se surgisse uma situação em que eu tivesse que fugir, Angélica não seria capaz de alcançar a mim e a Kevin, pois ela não poderia usar seus poderes para não deixar os demônios ao nosso redor saberem de sua presença, e considerando o fato que ela não tinha núcleo em seu corpo, a situação não seria boa para ela e para mim. Além disso, a principal razão pela qual eu não queria que ela fosse exposta era porque isso arruinaria meus planos, bem como revelaria minha localização, já que os demônios tinham uma maneira de saber se outro demônio estava perto deles. Até que a parte do meu plano que exigia que ela se expusesse, ela teve que se esconder como um anel. Só com ela tudo o que planejei nos últimos 2 meses se concretizaria. Portanto, eu não poderia deixar de enfatizar o quão importante era para ela permanecer como um anel. Mesmo que um pequeno detalhe do meu plano desse errado, as chances de eu sobreviver eram quase nulas. Para ser honesto, eu ainda preferia sua forma de gato, no entanto, isso serviria por enquanto. Antes de agora, eu tinha pensado em transformá-la em um anel antes, mas depois de pensar um pouco, decidi contra essa ideia, pois isso significaria que eu teria que carregá-la comigo o tempo todo, inclusive na aula, e o que seria apenas chato. Especialmente considerando o fato de que ela tendia a reclamar o tempo todo. Por favor, não. Sei que você odeia isso, mas, por favor, aguente um pouco. Eu prometo que cumprirei minha parte no acordo. É melhor, já que assinamos o contrato de mana, você deve naturalmente segurar o final do seu acordo, para não querer morrer. Acho que é verdade. Enquanto conversava com Angélica por alguns minutos, depois de explicar tudo o que queria dizer a ela, comecei a tocar minha cintura onde uma fina espada negra repousava silenciosamente. Estrela sombria. A nova espada que encomendei há 1 mês e meio com Amanda. Por ser recém-feito chegou há apenas uma semana e por isso não tive muito tempo para brincar com ele. Mas assim que coloquei minhas mãos na espada, soube que era um corte acima das outras espadas que havia usado antes.
Especialmente com a sensação do aperto da minha mão. A espada não era nem muito fina nem muito grossa e pesava apenas cerca de 2 quilos. Para mim, isso não era praticamente nada, já que eu poderia enrolar halteres de 100 kg sem problemas agora. Do peso ao seu design, a espada era perfeita. Além disso, gostei especialmente de seu efeito revestimento Psion que me permitiu revestir a espada com Psions elementais. Como eu disse antes, não tive muito tempo para experimentar com a espada, mas depois de aprender sobre Psions com Dona nos últimos meses, descobri um truque realmente interessante. Ao misturar Psions de fogo com Psions de vento, eu poderia criar eletricidade e, assim, descobri que ao revestir minha espada com esses dois Psions, eu poderia ter raios cobrindo minha espada. Esse truque, juntamente com o estilo Keiki, seria devastador, pois o raio era forte e rápido, exatamente o que era o estilo Keiki. Um ataque rápido e devastador que se concentrava em matar o oponente em um único movimento. Clank! Enquanto eu estava admirando minha espada, entrando em meu quarto estava a figura cansada de Kevin. Atualmente, sua condição não parecia das melhores, pois ele parecia extremamente cansado e esgotado. Isso ficou especialmente aparente pelos círculos pretos gritantes sob seus olhos. Percebendo sua condição, não pude deixar de dizer: "Você parece um pouco cansado." Olhando para mim, Kevin disse abatido: "Tenho sido constantemente desafiado todos os dias pelos intercambistas, claro, estaria cansado." Balançando a cabeça, exultei com seu infortúnio. Isto é o que acontece quando você se mostra demais. É verdade, mas tinha que ser feito. Acho que isso também era verdade. Como foi desafiado publicamente, Kevin não teve outra opção a não ser aceitar o desafio ou as pessoas das outras academias pensariam que ele era um covarde. Depois que ele derrotou seu oponente alguns dias atrás, quase todas as academias tentaram desafiá-lo para tentar avaliar suas verdadeiras habilidades. Foi um ciclo irritante pelo qual Kevin teve que passar como protagonista. Para ser sincero, se fosse eu, não me importaria de ser chamado de covarde se isso me salvasse do problema de ser constantemente desafiado, mas como Kevin tinha seu próprio orgulho, ele não o toleraria e, portanto, porque aceitava constantemente todos os desafios que lhe surgiam. Além disso, não é como se ele não tivesse se beneficiado disso. Na verdade, Kevin se beneficiou muito porque conseguiu muitos sparrings durante esse período. O único problema era que a maioria deles era fraca, pois as pessoas realmente fortes se recusavam a desafiá-lo. No final, a única coisa que pude oferecer a Kevin foi minha pena e simpatia. Sentando-me no sofá do meu quarto, perguntei: "Alguém viu você quando entrou no prédio?" Balançando a cabeça, Kevin disse categoricamente: "Não, eu me certifiquei de que ninguém me notasse, incluindo câmeras e instrutores." "Bom, e isso significa que você está pronto?" Olhando para mim, Kevin suspirou e acenou com a cabeça. Estendendo a mão em minha direção, ele disse: "Sim, e dê para mim." Apertando os olhos, fingi estar confuso enquanto dizia: "Dar o quê?" Revirando os olhos, em tom irritado, Kevin disse: "Não finja que não sabe, eu já te avisei de antemão, me dê o núcleo de rank D. *TSK*. Estalando minha língua, tirei um objeto esférico que pulsava em um tom roxo de minha pulseira dimensional. Devo realmente dar-lhe o meu C. D. Quando peguei o orbe, olhando para ele por alguns segundos, tentei protestar, mas depois de ser interrompido pela voz fria de Kevin, só pude dar a ele com relutância: "Adeus 50 mais milhões de U. Obrigado." Agarrando o núcleo com a mão, Kevin me agradeceu. Observando o núcleo em sua mão por alguns segundos, enquanto se certificava de que tudo estava resolvido, voltando sua atenção para mim, Kevin perguntou solenemente: "Você está pronto?" "Sim." Levantando-me e olhando para Kevin nos olhos, acenei com a cabeça. Acenando com a cabeça para trás, assim como Kevin estava prestes a abrir o portal, lembrando de algo, ele perguntou:
Certo, antes de partirmos, você tem suprimentos para pelo menos um ano? Sim, eu faço. Ao ouvir a pergunta de Kevin, balancei a cabeça e mostrei a ele meu bracelete dimensional. Na verdade, eu tinha 2 anos de suprimentos comigo. Com a comida não sendo estragada dentro dos armazenamentos dimensionais, eu poderia armazenar praticamente toda a comida que quisesse sem me preocupar com o apodrecimento. Desde o primeiro fiasco da masmorra, fiz questão de sempre manter comigo pelo menos alguns meses de suprimentos de comida dentro do meu espaço de armazenamento. Para armazenar tanta comida, comprei uma pulseira dimensional extremamente cara que podia conter 10 vezes mais do que minha pulseira anterior. Com meu local de armazenamento agora expandido, eu praticamente o preenchi com qualquer coisa que eu pudesse imaginar. Drones, barracas, comida, água, livros, roupas, basicamente qualquer coisa que possa ser útil. É claro que, além desses, fiz questão de trazer o livro vermelho comigo, pois era o melhor truque que eu poderia ter ao viajar com Kevin. Apenas o livro sozinho poderia aumentar as chances de meu sucesso aumentarem um grande fator. Foi tão importante que eu trouxe comigo. No meio dos meus pensamentos, lembrando de algo, olhando para Kevin eu perguntei: qual é a taxa de conversão? 1:10. Franzindo a testa, perguntei cuidadosamente. Então, para cada 10 dias que passamos lá, um dia passa aqui? Sim. Colocando minha mão no meu queixo, a carranca em meu rosto se aprofundou. Depois de pensar um pouco, balancei a cabeça e disse: tudo bem, considerando que hoje é sexta-feira, isso significa que temos cerca de 2 dias e meio a 3 dias e meio para gastar e além disso, provavelmente podemos pular um dia, ganhando mais 10 dias. Tenho certeza que a senhorita Longbear não se importaria muito com a nossa ausência, então isso significa que teremos no máximo um mês. Seria tempo suficiente? Honestamente, eu não tinha muita certeza. Segundo meus cálculos, sim, mas nunca se sabe o que poderia dar errado. Franzindo a testa enquanto escovei a franja do meu cabelo para o lado, murmurei: bem, mesmo se passarmos mais tempo, o que Dona poderia fazer de pior? Nos matar? Bem, não importava. Eu já havia digitado uma mensagem para a Dona que seria enviada a ela em 3 dias explicando nossa ausência. A menos que eu voltasse antes disso, a mensagem seria enviada diretamente para ela, ajudando-me a evitar uma situação problemática em que uma longa busca por Kevin e eu aconteceria. Fingindo não ter ouvido meus murmúrios, Kevin perguntou algo que já queria perguntar há algum tempo. A propósito, você ainda não me disse por que estamos indo para Imorra. Além disso, quais são seus planos quando chegarmos? Ele queria fazer essa pergunta antes, mas nunca teve a chance de perguntar. Agora que eles estavam nisso juntos e estavam prestes a ir para Imorra, era apropriado que ele soubesse para o que estava se inscrevendo. Ao ouvir a pergunta de Kevin, balancei a cabeça e disse: bem, vamos lá primeiro e eu vou te explicar meus planos. Vai demorar um pouco para explicar, então é melhor falarmos sobre isso lá do que aqui, onde o tempo flui mais rápido. Tudo bem, isso faz sentido. Ouvindo minha explicação, Kevin acenou com a cabeça. Como o tempo corria mais rápido aqui, cada minuto que eles perdiam aqui era como 10 minutos ali. É melhor ir lá primeiro antes de falar sobre os planos. Assim, fechando os olhos e respirando fundo, Kevin estendeu a mão para a frente. Hip. Quando a mão de Kevin tocou o ar, como se estivesse agarrando a matéria e o próprio espaço, Kevin rasgou o ar quando um vazio negro apareceu diante dele. Pequenas ondulações de magia residual lentamente começaram a aparecer na área em que Kevin estava enquanto a mana dentro do corpo de Kevin estava se esgotando rapidamente. Com o passar do tempo, as ondulações se tornaram mais profundas e perceptíveis, assumindo uma aura enevoada. A névoa gradualmente se transformou em um vórtice aberto cheio de escuridão. Enquanto eu observava, notei que pequenas luzes translúcidas cheias de cores diferentes começaram a aparecer, preenchendo a escuridão rodopiante como um céu estrelado.
Com o núcleo na mão esquerda, Kevin de repente cerrou a mão esquerda em punho. Rachadura. Posteriormente, como se fosse feito de vidro, o núcleo se quebrou em 1 milhão de pedaços e uma tremenda tonalidade roxa de repente envolveu completamente o corpo de Kevin. Sem se incomodar com isso, enquanto seu corpo brilhava, Kevin olhou para mim enquanto gritava: "Rápido, entre no portal. Só consigo segurar por 10 segundos. Ok." Acenando com a cabeça solenemente, encarei o portal negro que foi aberto por Kevin com solenidade sem precedentes. Olhando para o anel preto em meu dedo por uma fração de segundo, exalei e dei um passo decisivo na lágrima. Foi isso que eu pensei. Este era o momento em que eu deixaria a Terra e entraria em um planeta completamente diferente, Imorra. Capítulo 165, Imorra 2. GHHH. Após um período de tempo desconhecido, sentindo a luz penetrar pela abertura das minhas pálpebras estimulando minhas pupilas, lentamente abri meus olhos. Quando abri os olhos, o que encontrei foi um céu azul sem nuvens. Um rico aroma da natureza invadiu minhas narinas, fazendo com que minha mente grogue se esclarecesse lentamente. Ao me deitar no chão olhando para o céu, a primeira coisa que me chamou a atenção foi a visão de 3 bolas amarelas brilhantes flutuando no céu. São sóis? Enquanto olhava para as 3 bolas amarelas no céu, depois de alguns segundos tive que desviar o olhar devido à sensação de ardência em meus olhos. Eles eram de fato 3 sóis. Eu estava em Imorra e os 3 sóis eram a confirmação disso. Virando minha cabeça para a esquerda e para a direita, encontrei-me deitado em um extenso campo de grama. À distância, avistei grandes pedregulhos projetando-se do solo e, embora esparsas, as árvores também apareciam à distância. Até agora, além dos 3 sóis no céu, tudo parecia exatamente como a Terra. Ao tentar levantar minha mão, logo percebi que tinha que exercer muito mais força do que estava acostumado. Parecia que havia um peso enorme pendurado na minha mão. Franzindo a testa por um segundo, percebi instantaneamente o que estava acontecendo. Certo, a gravidade aqui é 3 vezes mais forte que a da Terra. Sendo este planeta muito maior que a Terra, tanto em tamanho como em massa, a gravidade deste local também era mais espessa. Felizmente, nos últimos meses eu vinha treinando na sala de gravidade fornecida pela academia esperando algo assim. Graças a isso, não fui dominado pela gravidade. Você está acordado? Quando me sentei, de repente ouvi a voz de Kevin do meu lado direito. Virando minha cabeça em sua direção, eu o vi sentado vagarosamente em cima de uma pequena pedra limpando a bainha de sua lâmina com um pano branco. Apertando os olhos para ajustá-los à luz brilhante vinda dos sóis, perguntei curiosamente: "Quanto tempo eu fiquei fora?" Com os olhos fixos na lâmina, Kevin respondeu: "Não muito, cerca de 10 minutos desde que cheguei aqui." Massageando minha testa, eu balancei a cabeça e lentamente me levantei. Embora eu já tivesse treinado sob essa gravidade antes, ainda precisava de tempo para me ajustar adequadamente à força gravitacional deste planeta. Tudo bem, isso não é tão ruim. Se eu ficasse desmaiado por um dia, as coisas ficariam complicadas. Felizmente, não demorou tanto. Favaua. Batendo em minha pulseira 2 vezes, tirei uma caixa preta retangular e joguei em Kevin. "Aqui, vá configurar um espaço dimensional." Pegando a caixa, Kevin olhou para mim confuso enquanto olhava ao redor do pasto vazio. "Espaço dimensional? Aqui." "Sim, vamos descansar primeiro e quero dizer, olhe para o estado em que você está." De jeito nenhum eu iria viajar com Kevin no estado em que ele estava. Especialmente com os círculos pretos gritantes sob seus olhos. Considerando o quão perigoso este lugar era, para ele se mover em seu estado atual era como pedir para ser morto. "Tudo bem." Depois de pensar um pouco, Kevin acenou com a cabeça. A sugestão de Ren realmente fazia sentido. Ele estava realmente cansado.
Depois de lutar todos os dias com os alunos de outras academias, Kevin não estava em sua condição ideal. Embora seus adversários não fossem nada de especial, porque ele queria se beneficiar do sparring, ele havia colocado vários handicaps para si mesmo e o que resultou em sua situação atual. Brincando com a caixa preta na mão por alguns segundos, Kevin olhou para mim e perguntou: "Qual é o raio dessa coisa?" 10 metros, qualquer coisa diferente disso e provavelmente eu iria à falência. Eu não estava mentindo sobre isso. Incríveis 5 milhões de U, foi o quanto essa coisa me custou. Para comprar aquela coisa, tive que colocar minhas mãos no orçamento do grupo mercenário. Se não fosse pelo fato de ter jurado a Smausnak que devolveria o dinheiro em uma semana, nunca teria conseguido comprar aquela coisa. Ainda assim, foi um bom investimento na minha opinião. Assim eu poderia pelo menos descansar sem me preocupar muito com a minha segurança. Tudo bem, vou fazer isso agora. Abaixando sua espada, Kevin examinou os arredores e começou a configurar o espaço dimensional ao nosso redor. Bom. Vendo Kevin se mover pela área em que estávamos para criar um espaço dimensional, tirando uma pequena conta preta da minha pulseira, murmurei: "Enquanto você faz isso, eu monto uma barraca." E assim, pelos próximos 10 minutos ou mais, enquanto eu montava a barraca, Kevin montou um espaço dimensional. Embora não parecesse haver nenhuma besta ou demônio ao redor da área em que estávamos, nunca era uma má ideia ser cauteloso. Com o espaço dimensional ao nosso redor, não precisávamos nos preocupar com nenhum demônio nos avistando. Exatamente 10 minutos depois de começar a montar o espaço dimensional, Kevin voltou em minha direção. "Tudo bem, terminei." Enquanto ele voltava, apertando um botão, uma grande cúpula transparente apareceu acima de nossas cabeças cobrindo a área em que estávamos. Vá! Legal! Olhando para a cúpula que se formava acima de nossas cabeças, apontando para o assento ao meu lado, pedi a Kevin que se sentasse. "Bom, sente-se." "Tudo bem." Assentindo com a cabeça, Kevin sentou-se e recostou-se. O silêncio prevaleceu nos arredores enquanto nenhum de nós falava. Tirando uma barra de energia do bolso, abri a embalagem e dei uma mordida enquanto olhava para longe. Este lugar com certeza parecia pacífico para um mundo conquistado pelos demônios. No entanto, eu sabia que isso era apenas uma fachada. Este lugar era nada além de pacífico. O perigo espreitava por toda parte e um movimento errado poderia custar nossas vidas. Sabendo disso, tivemos que ser especialmente cautelosos ao nos movimentar. Não poderíamos ser descuidados. Enquanto meus pensamentos paravam ali, franzindo ligeiramente a testa, olhei para Kevin e quebrei o silêncio. "Vamos descansar por algumas horas. Depois disso, iremos nos mudar." "Onde estamos indo?" "Good Kodror." Surpreso, Kevin olhou para mim e perguntou: "Good Kodror?" Balançando a cabeça, eu disse lentamente: "Sim, a última cidade orc restante. Good Kodror." Esse era o nome da última fortaleza orc em Morra. Uma cidade enorme que tinha mais de 1 milhão de orcs protegendo-a. Embora este planeta fosse atualmente conquistado pelos demônios, eles haviam conquistado apenas cerca de 80% dele. Os últimos 20% da terra ainda estavam sob o controle dos orcs. Embora a terra que eles controlavam atualmente fosse quase infértil, ocasionalmente saqueando os demônios, os orcs conseguiram manter um ponto de apoio neste planeta. Além disso, porque os demônios estavam focados em conquistar a terra, eles não tinham mão de obra suficiente para assumir o controle total deste lugar. Mas ainda assim, embora não tenha sido totalmente conquistado, era apenas uma questão de tempo até que todos os orcs deste planeta morressem. Com seu suprimento limitado de alimentos e falta de reforços, eles estavam prestes a serem eliminados. Isso também era parte da razão pela qual esse lugar era tão perigoso. Com o quão desesperados os orcs estavam, os conflitos entre os orcs e os demônios eram uma visão comum nesta terra. Com ambos os lados lutando constantemente sempre que tinham uma chance.
Sabendo disso, ao nos movermos, Kevin e eu tínhamos que ser extremamente cuidadosos para não sermos arrastados para os conflitos, pois poderíamos muito bem morrer, considerando o fato de que éramos apenas um rank. Algo que era equivalente à bucha de canhão neste mundo. E embora eu soubesse de tudo isso, ir para Gudkodror foi o primeiro e mais importante passo para o meu plano. Tudo começaria a partir daí. Eu o vejo. Franzindo a testa, Kevin permaneceu em silêncio por alguns segundos. Com o sistema ajudando-o, Kevin teve uma ideia geral das circunstâncias deste lugar. O que o chocou, no entanto, foi como Ren foi capaz de saber todas essas informações, considerando o fato de que nem mesmo as pessoas na Terra sabiam da existência desse lugar. Isso fez com que a imagem de Ren em sua mente se tornasse ainda mais obscura. Ainda assim, Kevin não planejava perguntar como ele sabia dessa informação. Todo mundo tinha seus próprios segredos, incluindo Kevin. Uma das razões pelas quais Kevin gostava de Ren era porque ele nunca questionava sua decisão ou coisas que pareciam estar fora do lugar. Mesmo se ele fizesse algo louco na frente dele, Ren provavelmente não perguntaria como ele fez isso. Ele era alguém que respeitava os limites e Kevin gostava disso. E já que Kevin sabia disso, ele também decidiu não sondar muito. Como ele disse antes, todos tinham seus segredos, e a menos que eles voluntariamente lhe contassem seus segredos, era melhor não investigar muito. Isso se chamava respeito. Enquanto seus pensamentos paravam ali, Kevin abriu o mapa de Morra através da interface do sistema e deu uma boa olhada nele. Alguns minutos depois de abrir o mapa, virando a cabeça para Ren, ele perguntou: "Mas por que estamos indo para Gudchodor primeiro? Na verdade, tirando isso, você ainda não me explicou por que estamos aqui." "Ah, certo, eu ainda não te contei." Ao ouvir a pergunta de Kevin, balancei a cabeça. Já era hora de explicar a ele meus planos. Olhando para ele diretamente nos olhos, eu disse lentamente: "Vamos procurar a cura para a maldição do quebra-mentes." "O que?" Arregalando os olhos, ainda sentado, Kevin me olhou incrédulo. "A maldição do quebra-mentes? A única maldição que é famosa por ser incurável?" Como Kevin não ficou chocado ao saber que eles estavam procurando uma cura para algo que era famoso por não ter cura? Percebendo a reação de Kevin, balancei a cabeça. "Sim, você ouviu corretamente, a maldição do quebra-mentes." "Sei como." Eu pensei que era incurável. Olhando para Kevin, balancei a cabeça. Só porque não há cura na Terra, não significa que não haja em outro lugar. O mundo era justo, não havia maldição para a qual não houvesse cura e não havia doença que não pudesse ser curada. É só que a cura para isso ainda não foi descoberta. Respirando fundo para se acalmar, Kevin tentou recuperar a compostura. Sinceramente, embora chocante, Kevin sabia que esta viagem não ia ser umas simples férias e o facto de terem vindo aqui para encontrar a cura para algo que não devia ter cura, fazia muito mais sentido do que apenas vir aqui para passear. Embora chocado, ele conseguiu se acalmar rapidamente. Olhando solenemente para mim, Kevin perguntou: "Se ir para Gudkodror é o primeiro passo do plano, o que vem depois disso? E o que você espera alcançar?" Ao ouvir a pergunta de Kevin, colocando minha mão no queixo, pensei por um momento. E bem, se quisermos colocar em termos simples, IMHH. Parando por um segundo para encontrar as palavras certas para dizer, depois de pensar um pouco, eu disse: "Nós vamos sacudir este lugar em sua essência."